Para mim ainda não aparece. Ah, agora sim. Agora sim. Tá tudo ok, viu, Margarida? Ana Cláudia já entrou aqui. Boa noite, Ana Cláudia, Ana Boa Paula. noite, Ana Paula. Vamos aguardar mais um pouquinho para dar o horário. Alexandre. Neide, boa noite, pessoal. A turma está chegando. Estamos aguardando só dar o horário, tá bom, pessoal? Para a gente começar a palestra, a live desta noite. Sueli, boa noite, Sueli. Sueli Porcel. Saudade do pessoal. Que bom que o pessoal está chegando, né? Finalzinho de noite, de Natal. De Natal. Uma noite especial. Ana, boa noite. Jo, boa noite. Roberta, Lilian, boa noite, turma. Miriam, o pessoal tá chegando. Só mais um pouquinho e a gente já dá início à live. E eu não consegui localizar aqui ainda. No telefone. O vídeo? É. No Face? Aqui no meu tá no ar, sim. Tá Sim, está. Eu que não localizei, é que eu gosto de acompanhar. Rosemary Ricardo. Rose. Achei. Achou? Achei. É que demora um pouco para mim aqui. Dá uma diferença, né? Aqui para mim também. Luciana, 19 horas. 19 horas, isso. Então, boa noite, pessoal. Estamos dando início aqui à live em nome da Casa Irmã Francisca. A nossa palestrante de hoje é a Margarida, com o tema Jesus e seu Natal. Nesta noite de Natal, nada melhor do que falar dele, né, o nosso Mestre Jesus, o aniversariante do dia. Então, primeiramente, eu quero convidar todos vocês para fecharem os olhos, ficarem bem tranquilos, bem relaxados. Vamos elevar o nosso pensamento a Deus, a Jesus. E te agradecemos, Pai. Te agradecemos, Mestre Jesus, por estarmos aqui, reunidos virtualmente, mas unidos em sentimentos, em pensamentos, reunidos para ouvir mais uma lição do Evangelho deste Mestre que nos ama tanto. Pedimos à equipe espiritual amiga que ampare a cada um de nós, que nos sustente, que nos ilumine, para que possamos abrir a nossa mente e o nosso coração para os ensinamentos desta noite. Que assim seja. Agora, com a palavra, Margarida. Obrigada, querida. Até já. Até mais. Olá, meus amigos.
Uma boa noite a todos, uma noite especial para todos nós, porque estamos no finalzinho da noite em que nós comemoramos o nascimento de Jesus, e muitos de nós nos sentimos, acredito que muitas famílias tenham se sentido até mesmo pesarosas por não poder ter passado um dia, ou melhor, a noite, mesmo o dia, com seus familiares mais próximos, mais queridos, seguindo de alguma forma as recomendações da vigilância sanitária, da saúde, e não ter podido, então, realizar a tradição do Natal, né? A tradição que nós trazemos em torno de uma mesa, com os nossos familiares, a troca de presentes, mas esse pesar, muitas vezes até mesmo alimentando tristezas, muitas pessoas estão passando por dificuldades, estão passando por experiências dolorosas da ausência, né, de entes queridos, muitos que já partiram para a pátria espiritual. Então, nós sentimos esse pesar. E a doutrina espírita, ela vem nos esclarecer, ela vem abrindo portas, é como se ela nos desse a chave para que nós pudéssemos compreender realmente este momento que nós passamos hoje, esta convenção, né, de alguma forma, foi colocado para os homens como a data do nascimento de Jesus. Então, nós vamos buscar na doutrina espírita. Não, outro dia até eu ouvi um comentário de uma pessoa dizendo que por que o espírita fica colocando em dúvida sobre a data do nascimento de Jesus? Não é para colocar em dúvida, não é para desmerecer a data, até porque nós sabemos que existe todo um preparo na espiritualidade, uma diferença da psicosfera da Terra quando se aproxima esta data. E nós mesmos passamos a ser mais generosos, passamos a ser mais compreensivos. Mas a finalidade maior é para que nós possamos nos libertar desse sentimento de pesar. Porque quando nós nos fixamos a uma data, nós esquecemos da verdadeira finalidade da vinda de Jesus. Então, nós vamos ver o que a história nos traz. E nós vamos encontrar no livro Paz na Terra, de autoria de Richard Simonetti, ele traz uma lição intitulada O Nascimento de Jesus. E ele diz que Jesus foi tão importante para a história da humanidade que ele dividiu o tempo em duas épocas, antes do seu nascimento e depois do seu nascimento. Então, eu penso da seguinte maneira, que nós vamos entendendo que existe uma finalidade maior nessa comemoração e que ela não deve ser fixada a uma data. Então, voltando à história, ele diz assim, eu trouxe aqui para que vocês pudessem acompanhar comigo, o calendário que surgiu a partir da vinda de Jesus. Então, antes de Jesus e depois de Jesus. Por isso nós vamos contar os anos a partir do nascimento de Jesus. Eu não sei se vocês visualizam o meu mouse aqui, o cursor do mouse. Então, nós vamos contar antes do nascimento de Jesus antes do nascimento e a partir do nascimento de Jesus. Lá na escola, quando nós estudamos, nós vimos que existem os símbolos, né? AC, antes de Cristo, e DC, depois de Cristo. Isso é um entendimento como se fosse uma linha horizontal, né? No tempo linear. E também nós temos aqui uma abreviatura, AD, que é o Anno Domini, o ano do nascimento de Jesus. 33 anos de vida de Jesus separam, portanto, o tempo, dando origem a um novo calendário. Esse Anno Domini chama-se também Ano do Senhor. E essa mudança, ela ocorreu no século VI, a partir de cálculos efetuados por essa figura que nós mostramos aí, através de pesquisa,
é um monge cristão chamado Dionísio, e que, em face das limitações do seu tempo, de falta de instrumentos, enfim, o que ele tinha à sua disposição, ele errou em alguns anos, ele se equivocou. E também tem uma coisa interessante que é importante nós sabermos. O calendário, ele não constava dos meses de julho e dos meses de agosto. Em homenagem a dois reis eminentes na época, ele inseriu no calendário esses 2 meses. O mês de julho, em homenagem a Júlio, e o mês de agosto, em homenagem a Augustus. Como ambos eram, assim, muito poderosos, ele colocou o mesmo número de dias, 31 dias para os 2 meses. Então, isso também fez com que houvesse alguns erros para poder determinar exatamente qual a data de nascimento de Jesus. Hoje, sabe-se que Jesus nasceu aproximadamente de 4 a 6 anos antes da data fixada. Segundo o livro, e nós vamos encontrando depois, a partir desses dados históricos, nós vamos encontrando também em outras obras na literatura espírita. No livro Crônicas de Além Túmulo, ele traz uma crônica, o espírito Humberto de Campos, ele traz uma crônica, através da psicografia de Francisco Cândido Xavier, chamada, ou melhor, ele traz a confirmação desses dados, em onde ele diz assim, que Jesus nasceu no ano 749 da Era Romana, mas Dionísio se equivocou nos seus cálculos e afirmou que o nascimento foi em 754. Trazendo, então, uma confirmação desses dados históricos, agora através da mediunidade, através do espírito Humberto de Campos. Nós vamos percebendo também, meus amigos, que desconhece-se, então, o dia exato do nascimento de Jesus. Mais uma vez, a literatura espírita nos traz, no livro Estudo Dinâmico do Evangelho, que é de autoria de Amilcar Del Chiaro Filho, nós vamos encontrar também um dado dizendo o seguinte: alguns pesquisadores admitem a possibilidade de que Jesus tenha nascido no dia 23 de fevereiro. Outros acreditam que foi entre 15 de março e 15 de abril. Alguns afirmam ainda que o nascimento aconteceu em setembro. Entretanto, não há informações seguras sobre a data exata. Então, aqui eu percebo que existe uma necessidade para nós também alcançarmos um outro tipo de reflexão. Por que esse dado não é claro? Porque não tem essa necessidade. Porque a missão de Jesus vai além da nossa simples comemoração e lembrança do dia do seu nascimento. E ainda neste livro ele nos diz que o dia 25 de dezembro foi escolhido por um padre do século IV, porque nesse dia era celebrada uma festa pagã, chamada Mitra, relacionada com a volta do sol depois de um longo inverno. E Jesus, eles então, escolhendo essa data, que era considerada uma festa pagã, onde se reunia um grande número de pessoas em Roma, e para que fosse associada a alguma coisa que o povo já de alguma forma prestigiava. Por essa razão, e como Jesus foi considerado a luz do esclarecimento que veio iluminar toda a humanidade, esta data ficou, então, convencionada, que seria também o nascimento de Jesus. Então, esse dado histórico, meus amigos, nós temos que ter a gratidão a Deus pela vinda de Jesus, homenageá-lo, mas, principalmente, homenageá-lo através das nossas atitudes, através do nosso dia a dia, na aplicabilidade dos seus ensinamentos, e isso não tem uma data marcada. E é interessante como nós vamos percebendo que, nesta pandemia, o que nós mais ouvimos falar, o que nós mais temos visto postagens, propagandas voltadas, é como uma redescoberta
que 25 de dezembro não é Papai Noel, e sim a vinda de Jesus. Veja como é um despertamento agora diante da dor, diante das dificuldades pelas quais estamos passando. Então, a doutrina espírita, ela vem nos trazer um esclarecimento para que nós possamos não nos fixar na data apenas, mas procurar uma causa maior para essa vinda de Jesus. O livro Em Torno do Mestre, de Pedro de Camargo, que usa o pseudônimo de Vinícius, ele nos traz também a lição que deu nome à nossa palestra, Jesus e seu Natal. E ele fala exatamente do dia 25 de dezembro. Como nós fomos, como humanidade, fomos interiorizando essa data, existe toda uma mudança de comportamento. Muitas pessoas sofrem nesta data. Sofrem, se revoltam, não aceitam, muitas vezes se recolhem ao isolamento. Isso também porque ainda não sentiram o objetivo real da vinda de Jesus. E que essa data, quando ela foi abarcada pela humanidade, no sentido de exploração comercial, e que a figura de Jesus ficou apagada para muitos, principalmente quando se repete de geração a geração, vendo apenas o Natal, associando a figura do Papai Noel. E se nós formos buscar na história, a sua origem era de um homem chamado Nicolau, que depois passou a se chamar Santo Nicolau, e que ele distribuía alimento, roupa, para as pessoas necessitadas, em regiões bastante sofridas. Então, o fundo, ele tem uma característica nobre. E, como tudo que passa nas mãos dos homens, ela sofre transformações. E esta associação também é uma convenção, né, do Papai Noel com o Natal, com o objetivo de transformá-lo, comercializá-lo. Mas aqui nesta lição de Vinícius, ele fala exatamente do dia 25 de dezembro, e eu pensei algumas coisas da lição, em que ele diz assim: os homens de todos os credos, aos adeptos de todas as escolas, aos partidários de todas as doutrinas, aos filhos de todas as raças e nações, a data de hoje vem rememorar a Boa Nova. E Jesus nasceu. A palavra rememorar, ela vai além de simplesmente lembrar, porque ela traz de volta à nossa memória o significado da vinda de Jesus. É como se nos preparasse para o novo ano que se inicia, buscando em nós o que nós temos de melhor, despertando em nós a busca para a espiritualidade. Então, ela é uma data convencionada, mas que ela traz um objetivo mais profundo. Observem que ele diz ainda: nasceu há 2000 anos quase. Mas que importa o tempo se existem inúmeros corações onde o Senhor ainda não reina? Então, ele está mostrando, nesse questionamento, chama a nossa atenção no sentido de que o que adianta nós comemorarmos a data do nascimento de Jesus se ela não gera transformações em nós? Se entra, sai, acaba ano, começa ano, e nós vemos a proximidade do Natal, porque as lojas ao nosso redor se modificam, as propagandas já são direcionadas às compras, e aí a gente se desperta. Até então, durante todo o ano, a figura de Jesus, muitas vezes, nem sequer é lembrada. É isso que ele chama a nossa atenção. O que importa o tempo? Se faz 2000 anos, mais de 2000 anos, se ainda ele não reina no nosso coração. É preciso, nos diz aqui Vinícius, que o Redentor, quer dizer, que Jesus, impere na terra, firmando nela o reino divino, aquilo que ele se propôs, obedecendo a Deus. Isto é, que o Cristo habite em cada um de nós, conquistando completamente o coração humano. E como é que nós vamos saber
se isso realmente acontece em nós, verificando em nós mesmos aquilo que nós alimentamos, o que nos fez sofrer nesses momentos do Natal, o que nós abraçamos, o que nós almejamos durante todo este ano que passou, um ano difícil, com muitos desafios, em que muitos de nós nos esquecemos da nossa posição de espíritos que somos, espíritos imortais, hoje vivenciando uma experiência material. Nos esquecemos quando nos desesperamos diante da partida de um ente querido, motivado pela doença, que somos espíritos, que aqueles que nos deixaram passaram para o outro lado da vida, mas que continuam vivos. O que abraçamos nos nossos corações? Neste mesmo livro, Vinícius chama a nossa atenção dizendo que Jesus, ele é uma realidade e, ao mesmo tempo, um símbolo. Então, quando nós comemoramos o Natal, nós estamos trazendo para nós o símbolo. O símbolo do quê? O que ele quer dizer quando Jesus é uma realidade? Quando Jesus fica apenas no símbolo, nós não o trazemos para a nossa realidade, para o nosso dia a dia, para os nossos valores. Então, ele nos diz que Jesus é a verdade e que Jesus é justiça, é amor. E onde predominarem esses três valores que Jesus simboliza entre os homens, mesmo que os homens não o evoquem pela palavra, não falem o seu nome, não se dirijam a ele, mas vivam de acordo com esses princípios, Jesus está entre eles. Agora, por outro lado, também é verdadeiro. Aonde imperar a hipocrisia, aonde ainda imperar valores que são contrários à moral, à justiça, à igualdade, aonde o egoísmo se manifesta em todas as suas formas, mesmo que nós, como humanidade, como homens, evoquemos o nome de Jesus, louvamos, endeusamos, ele não estará presente entre nós. É isso que ele me fala, que Jesus é uma realidade. E essa realidade, ela tem que vir vivenciada, exemplificada. Então, Jesus não é como se imagina, nos lembra aqui Vinícius, criador de determinada escola, fundador de certa religião. Jesus é o revelador da lei. Ele é o expoente máximo neste mundo da vontade divina. Então, Jesus foi escolhido entre os espíritos crísticos evoluídos para que ele pudesse estar aqui entre nós. E antes que ele aqui estivesse encarnado, Jesus já era o governador do nosso planeta, o governador espiritual do planeta Terra. Por aí nós podemos imaginar que desde que o mundo é mundo, ele está aqui inspirando-nos, orientando, apacentando os nossos corações. E ele está no desempenho desse mandato que Deus lhe confiara. Quer fazer com que nós, como humanidade, nos transformemos através dos valores morais, na pacificação do nosso espírito. Então, meus amigos, nós vamos percebendo que o Natal é muito mais do que esta data, que muitos de nós estamos tristes por não poder comemorá-la da maneira com que nós gostaríamos. Tem um texto que está correndo aí pelas mídias sociais que fala que muitos de nós alegamos que não temos um clima necessário, adequado, para comemorarmos o Natal. E aí ele faz uma referência de quais eram as condições quando Jesus nasceu. As condições de ambiente, as condições de precariedade onde ele nasceu,
E ele veio ao mundo e o coração dos seus pais estavam ali, ungidos pela graça de receber aquele Espírito. E quantos de nós, pelas circunstâncias pelas quais estamos vivendo, não vemos motivo para elevarmos o nosso pensamento a Deus, agradecer a presença desse Espírito evoluidíssimo que veio dirigir os nossos passos. Todas as dificuldades pelas quais estamos passando, ela tem uma razão de ser. E Deus, em sua bondade infinita, em sua misericórdia infinita também, olha por cada um de nós, sabe daquilo que nós necessitamos e espera o tempo de cada um. Então, a missão de Jesus, meus amigos, não teve início em Belém e a finalidade em Gólgota, como diz aqui o autor do livro, Vinícius. Quer dizer, essa missão de Jesus não pode ser estanque, apenas ligada ao dia 25 de dezembro, quando ele nasceu. Ela não pode ter começado aí e terminado no momento da sua crucificação, sem qualquer outro objetivo. E esse objetivo, meus amigos, está voltado para o nosso aprimoramento moral. Jesus é o nosso irmão mais velho, o nosso irmão maior, o modelo que nos foi dado. Então, o nascimento de Jesus não está, a sua tarefa, a sua missão, ela não está ligada às manifestações exteriores para homenageá-lo. Por isso, a data é importante, sim, para que nós nos situemos, para o nosso despertamento, quando a gente é levado pela correria do dia a dia. Mas ela traz a finalidade maior, que é a nossa conduta. Nós vamos vendo, meus amigos, e Vinícius, ele vem também despertar em nós, para que a gente entenda o significado de nascer, voltado agora a Jesus. E ele diz assim, que nascer é iniciar, é dar começo a uma existência em determinado meio. Então, Jesus esteve entre nós. Mas ele veio com um objetivo. Esse nascimento de Jesus, como tudo mais que está relacionado com Jesus, reveste-se de perpetuidade. O que quer dizer isso? Quer dizer que tudo que ele trouxe, há mais de 2000 anos atrás, ainda está sendo discutido por nós, descoberto, quando vêm espíritos mais evoluídos, estudiosos, que vão em busca de conhecimentos, trazendo cada vez com mais clareza os ensinamentos de Jesus, é para nossa eternidade. Nós somos espíritos imortais, não eternos. Eterno é aquele que não teve começo e nem terá fim. Nós somos espíritos imortais porque a nossa vida é uma só. Tem sempre uma continuidade. Então, esses ensinamentos é para toda a vida, seja ela aqui no plano físico, seja ela no plano espiritual. Então, o Natal de Jesus, como nós começamos a compreender, é um fato que se repete todos os dias. Foi de ontem, é de hoje e será de amanhã. E nós temos que perceber, se a gente ainda não consegue compreender isto, a influência que os ensinamentos de Jesus, que o seu nascimento traz para nós, é porque ele ainda não nasceu para nós. Ele não nasceu nos nossos corações, ele ainda não norteia os nossos passos, as nossas decisões. Então, nós podemos fazer alguns questionamentos. A partir do nascimento de Jesus, para cada um de nós encarnados agora, nesse momento aqui na Terra, passando surpreendidos, né? Porque nós gostamos de nos sentir donos do nosso tempo, das nossas realizações, nós gostamos de sentir que nós podemos planejar, e quando os planejamentos
não encontra um eco, não sai como nós idealizamos, nós muitas vezes nos questionamos da própria, da bondade de Deus sobre nós. Então, vejam, neste momento, que influência está exercendo em nós o nascimento de Jesus? Ele ainda é para nós um momento distante, numa data que passa rapidamente. Que relação existe entre o Natal de Jesus e a nossa vida no momento atual? O que esses ensinamentos conseguem, neste momento, nos dar mais segurança, nos dar mais confiança nos desígnios divinos, tornar-nos mais dóceis, menos rebeldes em relação a todas as medidas que, de alguma forma, são tomadas e que chegam até nós através de leis? Que veio Jesus fazer à terra na parte que nos toca? Porque enquanto colocamos Jesus no presépio, enquanto colocamos Jesus numa cruz, sem entender qual o objetivo da sua missão aqui para conosco, nós não conseguimos colocá-lo na nossa existência. E quando nós falamos de Jesus, meus amigos, nós não estamos falando de religião, nós estamos falando de religiosidade. Qual é a nossa conduta? O que nós fazemos com esses ensinamentos que chegam até nós? E Vinícius, no livro Em Torno do Mestre, ele nos fala, quando ele se refere a uma passagem do Evangelho de Lucas, que relata o nascimento de Jesus de uma forma assim muito sucinta. Ele diz assim: o menino que Maria enfaixou, deitou-o em seguida numa manjedoura, é a figura desse Jesus que é força, que é poder, que é vida e verdade, atuando no interior do homem. Então, Jesus, aquele símbolo, é uma realidade que tem que atuar em cada um de nós. E nessa atuação, meus amigos, é que vai gerando a modificação a partir da compreensão. Vai gerando em nós a partir do nosso autoconhecimento e na busca de um viver mais tranquilo, de um viver com mais humildade, um viver com mais tolerância em relação ao próximo, um viver com mais perdão e com mais auto-perdão. E aí ele ainda complementa, ó, Jesus é a força viva que, uma vez encarnada no homem, determina a sua constante transformação. Então, nós temos que tirar esse Jesus da cruz. Nós temos que trazê-lo como nosso companheiro do dia a dia, que possa nortear os nossos passos, as nossas escolhas, que possa nos dar as diretrizes que nós estamos precisando. O que a gente observa? No comportamento como sociedade, diante do que nós estamos vivendo. O egoísmo impera. A busca dos momentos de prazer momentâneos ainda está na frente dos deveres de cidadão, dos deveres de irmão. Então, nós temos que buscar esta força viva. O conhecimento do Evangelho vai além da leitura e do estudo. Ele vai no momento que eu tenho que tomar uma decisão, desde o momento que nós acordamos de manhã. Quanto é importante entendermos desta maneira. Lá no Livro dos Espíritos, Kardec, na parte terceira do livro, onde é estudado as leis morais, Kardec faz uma pergunta aos espíritos superiores. Qual é o tipo mais perfeito que Deus já ofereceu ao homem para lhe servir de guia e modelo? E os espíritos respondem a Kardec: para o homem, Jesus constitui o tipo de perfeição moral a que a humanidade pode aspirar na Terra. Então, não estamos abandonados.
Muitos de nós falam assim, hoje a juventude, hoje a humanidade não tem ídolos. Como não tem ídolos? Ele está entre nós há mais de 2000 anos. Perfeição moral. É para isso. Porque tudo demais nós não levamos. O material fica aqui. O material é apenas, vamos dizer assim, o material é apenas instrumento que nos possibilita a nossa estadia aqui na Terra, a nossa sobrevivência, porque vivemos no material, no meio material, no mundo material. Então, Deus o oferece a nós como mais perfeito modelo, e a doutrina que ensinou é a expressão mais pura da lei do Senhor. Então, além de termos na nossa consciência, como filhos de Deus, os parâmetros do bem e do mal, nós temos ainda a figura de Jesus, que nos serve como modelo a atingir. Nós muitas vezes falamos assim, Jesus é Jesus, tudo bem. Nós vamos ter o tempo necessário para isso. Mas podemos despertar pela inteligência, pelo desejo de crescer. Não há necessidade de ser pelo sofrimento. Todas as vezes que reencarnamos, é com o objetivo de vencermos a nós mesmos. Vencermos as nossas dificuldades morais. E elas só acontecem na convivência com o próximo. Estando aqui na Terra, vivenciando os ensinamentos de Jesus, é como se o nosso caminhar ficasse mais suave, menos sofrido, com mais esperança. Então, retornando ao livro Paz na Terra, Richard nos diz assim: as dúvidas que envolvem o natalício do Senhor, longe de tirarem o brilho e a beleza do Evangelho, apenas demonstram que não devemos nos deter em detalhes dispensáveis. Então, se não conseguimos hoje estarmos com os nossos entes queridos, temos 364 dias, já que um seria o Natal, para que nós possamos vivenciar esse Natal. Não na reunião festiva, em torno de uma mesa, mas na reunião festiva da convivência amorosa, fraterna, estando eles próximos de nós ou à distância. Centralizemos, nos diz Richard, nossa atenção no que há de relevante em seu nascimento, destacando o objetivo de sua missão. Ele veio ensinar como construir o reino divino a partir de um alicerce fundamental, e que Jesus disse que cabe toda a lei e todos os profetas, o amor a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como nós mesmos. E observem quantas oportunidades nós estamos tendo nesse momento de pandemia de exercermos amar o próximo como a si mesmo. Será que nós estamos conseguindo fazer isso? E aí a gente vê as oportunidades surgindo tanto no campo da material, né, da caridade material, quando nós conseguimos auxiliar aqueles que estão passando pelas dificuldades materiais, quando se perde o emprego, quando se tem o seu salário reduzido, quantos estão perdendo a sua moradia. As oportunidades são vastíssimas em relação à caridade moral. Será que nós estamos fazendo a nossa parte de nos protegermos e proteger aqueles que estão à nossa volta? Observem, meus amigos, que o Espiritismo, ele traz o esclarecimento, mas ele respeita o nosso livre-arbítrio. Mas estamos todos submetidos às leis de causa e efeito. O que plantamos, nós colhemos. E a humanidade está vendo aí o pipocar, né, de muitos acontecimentos, quando nós não conseguimos ter a disciplina que se espera, o comportamento que se espera. E outra coisa, nós temos que trazer o conhecimento da doutrina espírita para a situação que estamos vivendo, para que a gente possa ter um parâmetro, para que a gente possa ter uma referência de conduta moral. É importante.
E ele ainda diz assim, Vinícius, ensinava que devemos fazer ao próximo o bem que gostaríamos nos fosse feito. Que referência maior que essa? Passou seu apostolado a atender necessitados de todos os matizes, curando enfermos do corpo, como nós temos aí a referência da cura do cego de Jericó, e também os necessitados, os enfermos da alma, quando nós temos aí representado pela imagem da cura do menino endemoniado. Nós temos duas situações em que representa cada um de nós como humanidade. Quando nós temos sofrimentos no nosso corpo físico e temos o sofrimento moral, que é o sofrimento do espírito. Em cada cura de Jesus, atingia a humanidade como ali estivesse representada ainda nas nossas mazelas morais, nas nossas dificuldades. Observe, meus amigos, ele continua nos dizendo, ensinava que devemos perdoar não apenas 7 vezes, mas 70 vezes 7, sempre, e jamais asilou ressentimentos ou mágoas, mesmo contra os piores adversários, culminou por perdoar seus algozes na cruz. Mais um exemplo de Jesus, mais uma lição que muitos de nós ainda não conseguimos captar, não conseguimos apreender a trazer esse conhecimento, tomar posse dele, e que ele gere uma transformação em mim. Muitas vezes, as festas natalinas passam a ser verdadeiros ringues de discussão, de desentendimentos, de afastamentos, quando nós ainda não conseguimos trazer para dentro de nós estes ensinamentos do próprio aniversariante. Olha que interessante. Como é realmente trazer para a gente o conhecimento, interiorizar, lutar contra aquilo que eu ainda trago, as minhas mazelas morais que precisam ser transformadas. E este modelo é Jesus. Nos diz ainda que Jesus ensinava que os homens são todos irmãos, filhos do mesmo Deus, Pai de amor e misericórdia. E hoje, na atualidade, nunca se viu tanto separativismo, tanto negacionismo em relação a esta irmandade que nos foi ensinada por Jesus. E Jesus exemplificava, ele não discriminava ninguém, ele não recusava a convivência com a chamada gente de má vida, proclamando que os sãos não precisam de médico. Então, aqui nós fazemos também a figura de Jesus, quando ele estende as mãos à mulher que estava sendo apedrejada pela humanidade da época, pelas pessoas que estavam à sua volta, posicionando-se como juízes no julgamento. E a resposta de Jesus a eles, quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Quer dizer, somos todos aprendizes, estamos todos, nesse momento, no mesmo planeta. Vejam que o mundo todo está vivendo esta experiência da pandemia com um objetivo muito claro, que é a modificação moral de cada um de nós. Porque o mundo estava se dirigindo às grandes guerras, pelas grandes potências que nós temos. E agora todos estão submetidos à mesma situação. E aqui é importante nós sabemos também que Jesus, ao retornar à convivência dos discípulos depois da sua morte, agora em espírito, mesmo tendo presenciado o afastamento no momento do seu julgamento, o afastamento dos seus discípulos, com exceção de João, que fica ao pé da cruz com a sua mãe, Jesus não os adverte, não chama a atenção, não fica bravo com eles por tê-lo abandonado naquele momento tão extremo. Simplesmente Jesus os saudou com carinho de sempre,
a paz esteja convosco, mas convoca-os depois à gloriosa disseminação de seus princípios. Ou seja, todos nós nos equivocamos. Todos nós temos os nossos momentos de fraqueza. Reconhecermos a fraqueza, mas levantarmos, arregaçar as mangas e batalhar em nós mesmos. Disseminação de seus princípios, divulgação. Por isso que cada um saiu a divulgar os princípios que Jesus havia trazido, a sua lei de amor. E assim é para cada um de nós, meus amigos. Que a gente possa despertar. É momento de despertar. Para que nós possamos caminhar com mais clareza. Para que nós possamos ser dignos deste mundo de regeneração que se abre para toda a Terra, na transformação do planeta. Então, nós temos que perguntar sempre se nós estamos seguindo esses ensinamentos de Jesus. Em qualquer tempo. Sempre que nós estivermos lembrando de Jesus, ou o seu nascimento, falarmos do seu nascimento, não importa se as informações que chegaram até nós, através da Bíblia, através de Lucas, se elas são rigorosamente exatas. Se Jesus realmente nasceu em Belém, ou se ele nasceu em Nazaré. Se foi num ano, ou foi em outro, se foi em dezembro mesmo, ou foi em setembro. O que nós temos que avaliar, meus amigos, se já iniciamos uma nova era em nós, se nós já iniciamos em nós uma nova contagem do tempo, como naquele primeiro calendário que eu mostrei para vocês, se nós já podemos comemorar o ano Domini, o ano de nascimento de Jesus em nós, e como é que nós vamos saber isso? E aqui, Richard nos diz assim, que é fácil saber. Considerando que a mensagem de Jesus pode ser sintetizada no espírito de serviço em favor do bem comum. Basta avaliar quanto de nosso tempo fazemos um tempo de servir. Olha que interessante como ele vai concluindo a lição. E eu quero trazer aqui, antes dessa outra imagem, esses dias conversando com uma amiga, ou melhor, ouvindo esta amiga num trabalho, ela disse que nós vivenciamos durante todo este ano o verdadeiro sentido do Natal. É que nós não percebemos, porque nós nos questionamos, se nós realmente estávamos vivenciando os ensinamentos de Jesus durante todo esse ano. Cada atitude que tomamos, se nós nos questionamos se era a atitude mais correta. E qual é o parâmetro que nós tínhamos que ter? Os ensinamentos de Jesus. Isso é vivenciar o Natal, o nascimento de Jesus. E durante todo esse ano, nós estivemos, e continuamos, porque mesmo que 31 venha, dia 1º venha, ainda nós estamos nesta experiência. As vacinas estão aí, graças aos esforços da ciência, que é permitida pela espiritualidade. Mas nós temos que entender que ainda nos cabe muitas realizações. E o Evangelho de Jesus será o nosso parâmetro. Fazer para o outro o que eu desejo para mim. Eu desejo proteção ao meu corpo físico, eu não quero ser contaminada, eu vou me proteger. Eu vou usar o álcool gel, eu vou usar a máscara, eu vou evitar sair se eu puder. Se eu estiver trabalhando, eu tenho que tomar todos esses cuidados por mim e pelo outro. Olha, que oportunidade abençoada de praticarmos esses ensinamentos e estendermos esse Natal para todos os dias do ano que vai iniciar. Então, meus amigos, nós temos que pensar que esta realização em nós,
fará com que a tarefa, a missão que Jesus veio aqui realizar não foi em vão. Para que a gente não se perca no verdadeiro sentido de Natal, em que a figura do Papai Noel, tão alimentado, e que as crianças têm o direito de conhecer a história do Papai Noel e a história de Jesus, vamos procurar aprender, esclarecer. A verdade, ela traz a libertação. Não é quebrar a fantasia, é dar o direito da escolha para que essa trajetória de Jesus, do momento do seu nascimento até o momento da sua crucificação, que mostrou para todos nós, como humanidade, quando ele ressurge junto aos seus discípulos, a imortalidade da alma, a continuidade da nossa existência. E nós vamos encerrando por aqui, deixando essa imagem por alguns momentos, para que a gente possa refletir que o verdadeiro Natal é aquele que nós conseguimos compreender todos os ensinamentos desse irmão maior que esteve conosco e que nos alimenta e nos alimentará, mas que cabe a cada um de nós buscarmos esse alimento. Bebemos desta água, que aqueles que a beber não terão sede, como ele mesmo nos ensinou. Deixo aqui o meu abraço a todos, nesse finalzinho de dia, de noite, em que muitos de nós tivemos a oportunidade de perto ou distante, através desta ferramenta maravilhosa que é a internet, estarmos em contato com os nossos entes queridos, mas não nos esqueçamos que através do pensamento nós levamos o amor que eles necessitam, nós conseguimos envolver a todos aqueles, através do pensamento e através da oração, que passam por inúmeras dificuldades nos dias de hoje. Grande abraço a todos. Luciana, minha querida, é com você, meu bem. Obrigada, Margarida, por essa palestra tão rica, né, que nos traz muitas reflexões. Primeiramente, eu gostaria de explicar ao pessoal que a gente tem a nossa equipe de passistas, eles estão em seus lares, mas estão preparados para o passe. Como a Margarida comentou, é só a gente se unir em pensamento, em vibração, que a gente recebe toda essa energia. Então, eu convido a todos para fecharem os olhos novamente. Vamos ficar bem tranquilos, elevando o nosso pensamento à figura amiga desse nosso Mestre Jesus. Se imagine diante dele, diante da tua luz, da tua vibração. E assim vamos receber todo o auxílio do passe. Mestre Jesus, nós te pedimos que esta luz, que esta energia que nos envolve neste momento, também ilumine os nossos lares, os nossos familiares, que eles também possam sentir o teu amor, a tua presença, a tua luz. Que esta luz, Mestre, também alcance a todos os irmãos encarnados e desencarnados, a todos os irmãos que estão passando por dificuldades,
sejam elas físicas, sejam elas morais, espirituais. Que a tua luz, Mestre amado, leve esperança, fortaleça esses irmãos, que eles se sintam protegidos e fortalecidos sob a tua luz. Te pedimos, Pai amado, que também nos ilumine, para que cada um de nós possa refletir sobre o Evangelho do nosso Mestre amigo, que possamos olhar para nós mesmos, realizar a reforma íntima, que é a proposta que nos é dada. Que possamos, Pai, vigiar os nossos pensamentos, as nossas atitudes, os nossos pensamentos, que tenhamos dentro de nós o Evangelho do Mestre Jesus, que tenhamos o teu exemplo em cada momento, em cada situação que passamos, que possamos amar a nós mesmos e ao nosso próximo. Senhor Jesus, diante do Natal, que te lembra a glória na manjedoura, nós te agradecemos a música da oração, o regozijo da fé, a mensagem de amor, a alegria do lar, o apelo à fraternidade, o júbilo da esperança, a bênção do trabalho, a confiança no bem, o tesouro da tua paz, a palavra da boa nova e a confiança no futuro. Concede-nos, Senhor, o dom da humildade, para que tenhamos a precisa coragem de seguir-te os exemplos. Agradecemos mais uma vez por esta oportunidade e que a tua luz, Mestre, se faça presente em nós, nos guiando, nos amparando, e que possamos manter esse espírito de Natal vivo durante todo o ano, todos os dias, em todos os nossos momentos. Que assim seja. Quero só esclarecer, o finalzinho da minha prece é um texto do Emmanuel, que uma amiga postou, eu achei muito bonito e pensei em encaixar aqui Bonito na nossa mesmo. prece final dessa noite. Né? Muito, me tocou bastante. E, amigos, eu acho que é do conhecimento da maioria, mas não custa nada a gente reforçar. O centro, a CEFIF, todas as nossas palestras ocorrem nos dias que ocorriam lá no centro. E por conta da pandemia, do distanciamento social, nossa casa está fechada, mas as lives acontecem aqui toda segunda-feira, às 20 horas, quinta-feira, às 14 horas, sexta-feira, às 19 horas e no domingo, às 10 horas da manhã. Os evangelhos também são realizados pelo centro, também através de lives, de terça-feira, quarta, quinta, sexta e sábado, às 19 horas. Quem não puder acompanhar a live, pode assistir os nossos vídeos que ficam disponibilizados na página da CEFIF, no Facebook e no canal do YouTube. Também mais um recado da casa, que como o centro está fechado, nós não podemos receber doação de alimentos, né? Mas ainda há famílias assistidas pela casa, tanto as famílias que já eram cadastradas, como famílias que, diante dessa situação, né, famílias que encontram-se em uma situação de urgência, que a casa também vem prestando auxílio através da doação de cesta. Temos, acho que mais de 300 famílias assistidas pela casa. Então, nós pedimos, em nome da CEFIF, quem puder colaborar
para a montagem dessas cestas, com doação em espécie, em dinheiro, qualquer valor, a ser depositado na conta bancária da Irmã Francisca. O número da conta, os dados estão disponibilizados também na página do Cefif, aqui no Facebook e no YouTube também. Tá bom? Agradeço a todos a presença, desejo a todos um bom Natal, uma ótima noite, que Jesus permaneça sempre vivo em nosso coração, na nossa mente, no nosso dia a dia. Obrigada Obrigada, a todos. Luciana. Um abraço a todos e vamos realmente curtir esse finalzinho de noite, né? Que nós sentimos realmente um clima diferente, que possamos nos abraçar, aqueles que estão do nosso lado, e enviar abraços mentalmente a todos os outros. E a esse pessoal que esteve conosco também, de uma forma tão simpática, num dia tão especial, né, Luciana? Boa noite a todos. Com certeza. Boa noite a Muito todos. obrigada. Até uma próxima oportunidade.